Nossos vídeos têm caráter educacional visando recriar em 3D as notícias veiculadas por jornais, revistas e outros meios de imprensa. Hoje eu vou trazer um tema que é muito recorrente e perguntado aqui no canal. Geralmente vocês chegam nos comentários e falam assim: Edu, de onde é que vem aquelas larvas que comem o corpo humano depois da morte? Porque você vai lá e enterra o corpo sadio, aparentemente bem fisicamente, e depois passa algumas horas ele começa a inchar, e depois de anos começa a desaparecer a carne e ficar apenas os ossos. Por que isso acontece? De onde elas vêm? Esse é um tema para esse vídeo e eu vou te contar. Mas para isso eu preciso que tu ative o sininho em todas as notificações, deixa teu like e compartilha esse vídeo com um amigo. Pessoal, a resposta é relativamente simples. Nós somos seres orgânicos. Tudo que é orgânico é feito à base de carbono, e o carbono interage de uma forma não muito agradável com o oxigênio. Sim, pessoal, esse mesmo oxigênio que nos dá vida também nos tira. É ele que faz com que as coisas estraguem. É por isso que quando você vai no supermercado, você vê alguns produtos embalados a vácuo. Porque quando você coloca em vácuo, você remove o oxigênio. Se não tem oxigênio lá, logo esse produto vai demorar muito mais para se decompor ou até mesmo estragar. Isso acontece com o corpo humano. Quando uma pessoa ela é enterrada, ela fica debaixo da terra, mais suscetível a animais. E principalmente o desenvolvimento de micro-organismos, por conta que os esfíncteres, que são meio que presilhas que mantêm as fezes, urinas dentro do nosso corpo, começam a se esvaziar. Eles perdem a pressão e esse material começa a sair. E aí propicia o surgimento de micro-organismos, visto que existem estudos que mostram que nosso corpo humano tem mais bactérias do que células. Essas bactérias geram diversas floras que vão dar origem a essas larvas. E essas larvas começam a consumir a matéria orgânica. É por isso que dizem que você veio do pó e do pó volta, é porque o ciclo natural se retroalimenta. Então a pessoa quando morre, ela literalmente vira um adubo orgânico. E essas larvas começam a comer a carne e os tecidos da pele, num processo de esqueletização que pode durar até 10 anos. Mas isso não é uma regra, geralmente a partir de 1 ano o corpo já está na fase de esqueleto. Essas larvas podem inclusive ajudar a resolver crimes, porque a perícia criminal estuda as endemias daquela região e verifica se aquelas larvas são propícias daquele local onde o corpo foi encontrado. Existiu até um crime onde se teve a ideia de que a pessoa morreu de morte natural, porque foi encontrada morta em casa, mas se descobriu que umas larvas que estavam no corpo dela não eram propícias daquela região, e que aquele corpo tinha sido transladado, ou seja, a pessoa havia sido morta em outra região e colocada em casa para parecer que tinha sido uma morte natural. Então até nisso a perícia criminal estuda, a medicina forense. Para você ter uma ideia, existe um caso bizarro também, que depois de algumas horas, às vezes até 10, 11 horas da morte, o corpo continua se mexendo. Cabeça, braço, começam a sofrer espasmos, porque os gases começam a sair, e aí o músculo começa a gerar esse espasmo. Inclusive você vê às vezes vídeos virais de pessoas se mexendo no velório e pensa: nossa, essa pessoa está viva? Não, não é que ela esteja viva, são espasmos naturais.